Olá, como vai? Eu me chamo André Marinho, eu sou o líder Timol do Maranhão. Eu gostaria de apresentar para vocês o nosso projeto de saúde familiar. Ou seja, é um projeto que foi desenvolvido pela nossa empresa porque nós hoje visamos a qualidade de vida, certo? Ou seja, o que a gente procura hoje no mercado, o que a gente procura hoje para sobreviver e qual é o nosso propósito? É ter qualidade de vida. Como alguns médicos falam, ou seja, nós envelhecemos e à medida que envelhecemos vamos ficando cada vez mais cheio de doença. Mas só que isso não é realidade, isso não é uma verdade a ser seguida. Nós precisamos procurar uma melhor adequação da nossa saúde, um melhor resultado. Então, por isso nós procuramos qualidade de vida. Eu vou falar um pouco para vocês o que acontece, né? Como a gente está vendo aí o nosso panorama de doenças, você vê os hospitais cheios, aí você vê pessoas com hipertensão, artrite, derrame, hérnia de disco, diabetes. Até pouco tempo, eu fiquei há 2, 3 meses até, fiquei sabendo que no Socorrão, São Luís do Maranhão, é um hospital de pronto atendimento, tem uma ala só para quem está com diabetes, que precisa amputar uma perna, um pé. Então você vê que a enfermidade que está acometendo todo o brasileiro e todo o mundo de maneira geral. Agora, por que essas doenças ocorrem? É uma pergunta que fica no ar e a gente procura responder. O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com o ser humano que está cheio de doenças nesse nível? Quando a gente observa, a gente percebe que a gente vê vários como é que está a situação da cidade. Você não vê mais aquelas nascentes, aquele mananciar de água pura, você vê o que? Prédios. O próprio magnetismo da Terra está diferenciado, já não dá para percorrer a camada do ser humano, ou seja, o ser humano precisa do magnetismo para melhorar a saúde. Você vê fertilizantes sendo usados nas lavouras, agrotóxicos, poluição. Tudo isso acarreta o que? Acarreta o aumento do radical livre e acidez no organismo. Então isso aí vem trazendo diversos problemas para o ser humano, diversas patologias. Aí você vê fast food, alimentos transgênicos, tu vê um alimento que não é um alimento adequado para o ser humano. Mas um refrigerante, um pH 2,4 que você coloca, você ingere, você toma um refrigerante, tipo uma Coca-Cola ou outro refrigerante qualquer, você precisa de tomar 33 copos de água magnetizada, uma água boa, corrigida, para que você melhore aquela situação, o impacto negativo que foi causado no seu organismo. Então a gente observa que hoje é uma premissa básica você procurar saúde. E vamos falar também estresse da vida moderna, tudo isso que acarreta radical livre, aumento radical livre, né, mau humor, pânico, angústia, você tem uma vida atribulada. Então tudo isso vai gerar sérias consequências na saúde do ser humano. Então a vida moderna, quando a gente para pensar, a vida moderna é insalubre. Né? Antigamente você tinha uma pessoa numa fazenda com uma água cristalina, tomando um alimento natural, sem agrotóxico, um alimento saudável. Hoje não, hoje você vê alteração do humor, alteração psíquica mental, depressão, cansaço constante, desânimo, distúrbio da memória, distúrbios sexuais, dores de cabeça, insônia, mau funcionamento intestinal, tumores benignos, malignos, ou seja, são diversas doenças que acometem o ser humano. Tá, agora, o que fazer quanto a isso? O que devemos fazer? Nós estamos trazendo para vocês esse projeto de saúde familiar para que vocês conheçam uma forma natural, sem contraindicação, sem uso de remédio, para que você promova esse bem-estar. E a nossa empresa, a Timol, que nós chamamos de tratamento por ímãs moleculares, que é Timol Indústria e Comércio de Produtos Magnéticos, vem trazer essa oportunidade e demonstrar para que você tenha conhecimento de uma forma adequada de se tratar, ter uma condição de saúde melhor. A empresa ela está sediada em Minas Gerais, né? Esse aqui é o centro dela que vai ter o call center, a fábrica, todo o apoio, e está sendo construído. Isso aqui é a maquete eletrônica. E a missão dessa empresa é proporcionar qualidade de vida para as pessoas através do uso do Silocimol, que nós vamos falar a seguir, e o sistema de trabalho. Tá? É uma empresa que tem mais de 12 anos no mercado. Eu estive em junho lá em São Paulo, não fui em Uberlândia, mas fui em São Paulo,
e conheci o escritório Timol em São Paulo, muito bonito, é um prédio muito lindo, e lá tem a sala onde tem uma recepção e uma sala de treinamentos. E quando eu olhei aquilo, eu falei, nós temos que ter aquela sala em São Luís. E nós vamos conseguir, né? O diretor internacional já aprovou e nós estamos angariando aí, trabalhando para que tenha esses produtos à pronta entrega aqui em São Luís. Então, quando o presidente da empresa, né, como eu já falei, a sede em Uberlândia, Minas Gerais, mais de 2 anos no mercado e idoneidade atestada pelo Congresso Nacional e Câmara de Deputados. O nosso presidente fundador, Carlos Henrique Pereira da Silva, ele sempre teve empresa, sempre tinha condição, status para ele não era problema, só que ele tinha uma dificuldade, que ele estava com gota, né? Ácido úrico, sentia dor nas pernas, reflexo na coluna, andava de chinelo para visitar as empresas, veio não sair de casa, aquela impossibilidade toda, dores, e ele resolveu, como ele é um engenheiro elétrico, conhecedor da tecnologia que pode fazer a hidrólise da água, melhorando, corrigindo a água, ele desenvolveu um aparelho que ele magnetizou essa água, ionizou, fez a hidrólise e ele começou a tomar essa água e sentiu melhoras. Então ele foi no médico, o médico disse para ele, olha, Carlos Henrique, a gota está aí, mas você não sente mais nada, então está excelente. E ele testou isso com várias pessoas, testou isso com parentes, amigos, e esse teste foi dando resultado, até que ele decidiu que construir em grande escala e aprender o marketing multinível para que mais tenham acesso melhor às pessoas. Ele botou na cabeça dele e traz isso até hoje, colocar um silocimol em cada lar do Brasil. Só que a empresa cresceu tanto que hoje a pretensão é colocar um silocimol em cada lar do mundo. A empresa é uma empresa agora internacional, está em todas as partes do mundo. Então, voltando a falar do projeto de saúde familiar, é um benefício para toda a família, não é para um indivíduo só, é para toda a família, através de um produto para a saúde. A Timol desenvolve um projeto de saúde familiar e qualidade de vida. A Timol considera qualidade de vida o quê? Você ter qualidade de vida na saúde e qualidade de vida no desenvolvimento pessoal e financeiro. Então a Timol, ela desenvolveu a base dela do projeto de saúde familiar está contido nesse aparelho que é o Silocimol. O Silocimol é um aparelho super magnetizador de água, que faz a hidrólise e faz a ionização da água, corrigindo essa água para que seja consumida, e a água, por sua vez, vai trazer saúde. Agora eu vou passar para vocês aqui uns depoimentos, né, alguns vídeos que corroboram com esses resultados. Vocês vão ver e voltamos já. Bem, pessoal, saúde e paz a todos. Meu nome é Vanderlei. Estou trazendo aqui para vocês hoje mais um depoimento. Um contundente depoimento de uma pessoa que recebeu um grande benefício através da água magnetizada pelo Silocimol. O Antônio Nonato eu conheço há alguns anos e o vi em uma situação muito difícil, com a notícia que ele recebeu da possibilidade de perder o pé. E ele começou a fazer o uso do Silocimol, tendo recuperação surpreendente. As imagens são fortes, mas vale a pena você assistir e divulgar esse vídeo. E se você ainda não faz parte da família Timol, venha fazer parte dessa família que tem levado tanto benefício para as pessoas que se encontram em situações semelhantes a essa. Muito obrigado e até a próxima. Boa tarde, meu nome é Antônio Nonato, moro há 41 anos aqui no bairro Céu Azul. Eu tive um problema que a minha família toda tem esse problema, que é o problema da diabetes. Eu tenho também uma doença que chama fibromialgia. E no mês de março, mais próximo do dia 6 de março, eu tive a infelicidade de furar meu pé num prego. Um prego tão miniatura que parecia mais uma taxinha. E o agravante foi que, devido à glicose estar muito alta, estava 576, esse pé foi inflamando, né? Eu tomei 2 Bezetacil, tomei as vacinas necessárias, mas de nada adiantou. E no dia
15 dias depois, no dia 1º de abril, eu fui internado no Hospital Alberto Cavalcante. E quando o médico constatou, o pulso já estava chegando no joelho. Eu já saí de casa com a pretensão de amputar a minha perna. Porque cada vez que as minhas irmãs, que são enfermeiras, tiravam aquela secreção, né, aquele pulso da perna, saía aproximadamente uns 100 ml de pus deste puro. E quando cheguei no Alberto Cavalcante, a minha glicose estava altíssima, quase 600. O médico drenou também o pus e eu fiquei internado ali por 40 dias. Só que durante esse período eu liguei para o pastor Vanderlei Sersan, que é meu amigo íntimo, e pedi a ele para levar para mim o aparelho do Silosimol, que inclusive está até aqui na minha mão. Eu não desgrudo dele um só minuto, porque o médico me disse que eu teria 1 ano para me recuperar. E na verdade, quando eu comecei a tomar meus 2 litros de água todo dia, 2,5 litros de água, eu troquei a água pura do hospital por uma água mais pura ainda, que era a água tratada com o imantamento do Silosimol. E 40 dias depois, eu estava saindo do hospital de alta. O médico não acreditou em tal recuperação, disse que a recuperação ia ser muito difícil, porque foram 4 cortes de 3 centímetros de profundidade em cada pé, no pé direito, e ele me disse que eu teria mais ou menos que ficar no hospital de 6 a 7 meses para essa recuperação, fazendo tratamento diário, curativo de 3 em 3 dias. Graças a Deus eu aderi, eu acreditei e acredito no Silosimol, e tomo minha água, meus 2 litros de água. Minha glicose hoje está regulada, de 600 ela baixou para 90, quando ela aumenta muito ela vai para 110, 120, que é o normal também. Eu tenho 2 filhos que têm a glicose alta também, que um de 3 anos e outro de 5, que tomam a água também, e a glicose deles já abaixaram, já foi constatado que está abaixado. Eu tomava insulina 4 vezes ao dia e hoje eu só tomo uma vez por dia, mesmo assim por precaução médica. O médico vem aqui na minha casa para olhar o meu pé, eles estão estagnados em ver a tal recuperação desse pé, viu, que saiu daqui para ser cortado. E eu, graças a Deus, em primeiro lugar, e segundamente ao Silosimol, ao tratamento imantado molecular de Ativol. Agradeço a todos vocês que estão me ouvindo e peço a vocês. Então, vi os depoimentos, agora eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Essa senhora aqui, 8 anos com úlcera varicosa, com médico na família, e a perna desse jeito, né? Ela começou a tomar a água magnetizada e lavando a perna, deixando de manhã, de tarde, ou 2 ou 3 vezes por dia na imersão dentro do balde, né? A perna em imersão. E ela começou, com 4 dias, ela já estava bem seca, ou seja, 8 anos naquela condição. Em 4 dias ela já tem uma melhora. Então você vê o resultado da ação da água magnetizada. E com 25 dias a imagem não está muito boa, 25 dias ela continuou banhando e viu que já estava secando e melhorando a ferida. Aí esse aqui foi em Campinas, teve uma convenção, esse senhor estava com o pé para ser amputado. E ele apareceu em março do ano passado, na convenção em Campinas, ele estava com o pé enfaixado, né? Ou seja, em alguns dias, 25 dias tomando, bebendo água, lavando o pé, ele veio à condição de curar esse pé. Nós temos casos aqui em São Luís impressionantes também. E em Portugal, esse senhor ele sofre de psoríase, ele mostra só a foto da perna, mas é o corpo todo. Você sabe que psoríase é muito psicossomático, né? Psicológico também. E ele continuou tomando a água, banhando, com 1 mês já começou a secar, e quando foi com 2 meses de uso dessa água magnetizada, ele estava realmente curado, ou seja, não tinha mais psoríase, nascendo até pelo na perna, como vocês observam aqui. Isso aqui é uma mãe de uma distribuidora nossa de Alagoas, a Ângela. Ela estava acamada, né, doente, toda inchada,
né? E ela com 5 dias tomando água, o pessoal não acreditou muito no potencial do Silosimol, mas com 5 dias ela tomando água, ela começou a desinchar, começou a ter melhoras e realmente ela hoje está bem, saiu do leito, está andando, está conversando e está muito contente. E a técnica de enfermagem que cuidava dela ficou impressionada com os resultados e ela disse que o marido estava com problema também, diabético, está com problema machucado no pé, que não curava. Vocês sabem que diabetes não cura. Então ele começou em 2 dias tomando a água, lavando o pé, que ela pegava na casa dessa senhora, levou para o marido já começou a curar, a cicatrizar a ferida. Então são resultados que a gente vê acontecendo ao nosso redor. Agora, como ocorrem esses benefícios? Esses benefícios ocorrem o seguinte, os médicos dizem que nós sabemos, né, pela ciência, que 75% do nosso corpo é água. A gente fica até analisando, né, como a gente tem massa muscular, carne, osso, mas 75% é água, ou seja, nós somos mais água do que qualquer outra coisa. E a natureza disponibiliza essa água para a gente, numa forma, uma água limpa, uma água viva, uma água que é oxigenada, que é trabalhada. Então a gente pega essa água com minerais e tal, e o Silosimol ele dá uma ajuda, impulsionando a corrigir mais ainda essa água. Então a gente pega, se a água tivesse uma água boa, a gente poderia fazer isso, e a próprio magnetismo da Terra faz o trabalho. Então o Silosimol ele faz o que não está sendo feito atualmente, pelas condições precárias do que está acontecendo com a nossa natureza, né? A degradação da natureza. E vamos ver os depoimentos médicos, tá? O que os médicos estão dizendo? Por que os médicos não contam essa história? Mas alguns médicos são entendidos, são conscientes do que está acontecendo e eles são favoráveis à naturopatia, são favoráveis a ter essas condições de saúde, a prevenção e a qualidade de vida. Vamos ver aqui o que eles falam. Água determina a doença, água determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Não é impressionante? Pois é, a água tem a pureza, o pH é importante, o poder de oxirredução é importante, a condutibilidade é importante e a tensão superficial. Onde que eu consigo tudo isso? Uma água ionizada. Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e ela desintoxica. Ou seja, a água pode ser usada como remédio. A água, ela pode ser antioxidante. Existe água antioxidante. Ela tem que ser reduzida, quimicamente falando. Porque o contrário de oxidado é reduzido. Então existe uma maneira de se fazer uma água reduzida para ela ter antioxidar. Essa é outra propriedade. Primeira coisa que nós temos que ver com a água hoje em dia é o frasco da água. Tá? Aquele frasco de plástico, que 90% da água que a gente vê e é vendida em frasco de plástico. Aquele frasco, submetido ao calor, ele produz um hormônio feminino chamado xenoestrógeno. E esse estrógeno é o estrone, que é o E1, tá? E ele é altamente proliferativo. Inclusive, o câncer de próstata se deve a ele, tá? O câncer de mama. Alguns órgãos têm muita sensibilidade ao estrôgeno. Já uma água mais próxima de 7, 7,2, 7,1, um pH levemente alcalino, já começa a melhorar próximo do fisiológico. Tá? Uma água mais alcalina, ela vai facilitar outras reações no organismo, também facilitando a recuperação das pessoas. Nós estudamos os benefícios da água alcalina desde a gestante até a melhor idade. Então, os benefícios para as crianças, os benefícios para o meio ambiente, porque você não usa mais a garrafinha, os benefícios para os idosos, ela atua de várias formas e traz muitos benefícios para a saúde. O magnésio é um mineral de tão grande importância que na Alemanha, Universidade de Bonn na Alemanha, nós temos doutorado em magnésio. Então você vai fazer um doutor em magnésio, para ter uma importância. Ele tem a impressionante quantidade de 450 funções documentadas no nosso organismo. Nós podemos dizer que não é possível a vida sem uma quantidade adequada de magnésio. Está presente do cérebro às unhas dos pés, do cabelo ao coração, né? Da massa muscular aonde você imaginar. São 450 funções documentadas cientificamente. Então, o Dr. Laí Ribeiro, a gente observa que ele fala
muito disso. Ele faz um trabalho, Dr. Léo Ribeiro, sobre envelhecer sem ficar velho. Ou seja, então ele vem trazendo muita informação sobre como você conseguir, através da alimentação, você ter um resultado de qualidade de vida, incluindo a água, né? E água, ele fala, a água determina doença, a água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e desintoxica, ou seja, a água pode ser usada como remédio. Veja bem, nós sempre nos preocupamos com a água, com o fato dela estar pura. Ótimo, ela tem que estar pura. Só que tem outros fatores a nível molecular que precisam ser atendidos, que é para uma água ser corrigida e te trazer saúde. Porque a água precisa ser o quê? Ela tem que ser ionizada, ela tem que ser... a tensão superficial dela tem que ser melhor, o efeito oxirredução e a condutibilidade elétrica. Então são outros fatores que vão... E a alcalinidade, né? No caso a água já dentro do sangue. Então são outros fatores que você precisa estar demonstrando, mostrando para as pessoas que querem ter saúde que não é só a pureza. Tem outros fatores que estão implementando a saúde também. E, como eu falei, muitos médicos, o governo em si, os médicos não mostram o que está acontecendo. Aí você fala, por que ninguém diz isso? Bom, mas o governo sabe, a medicina sabe. Tanto que em 1931, o Dr. Otto Warburg, que é um alemão, ele ganhou o Prêmio Nobel da Ciência. Porque ele lançou um livro e ele mostrou e ele demonstrou que todas as formas de câncer se caracterizam por duas condições básicas, a acidose. Ou seja, o câncer está ácido, é base para ter câncer. O sangue está ácido, é base para ter câncer. E a hipóxia, a falta de oxigênio. Ou seja, o sangue está sem oxigênio, também é base para ter câncer. Então, essas duas condições básicas favorecem o aparecimento do câncer. É aí que a gente entra com a água. A água vai entrar para quê? Para combater a acidez e combater a hipóxia, a falta de oxigênio, oxigenando mais o sangue. Eu sempre digo que o homem, ele desaprendeu a respirar. Então você manda pouco oxigênio para dentro do seu organismo e isso acarreta também a hipóxia. Então os cientistas também tem mais coisa por aí, que os cientistas também descobriram que o envelhecimento precoce e as doenças são causadas pelos radicais livres. Tá? O que é o radical livre? O radical livre é o átomo isolado de oxigênio, bivalente negativo. Ou seja, ele causa oxidação celular. Tá? Ele está ali com uma função e quando ele está em excesso, ele vai causar essa oxidação e vai degenerar as tuas células. Tá? Doenças causadas ou desencadeadas por radicais livres, arteriosclerose, doenças inflamatórias, reações induzidas por drogas, teatohepatite, hipertensão arterial, mal de Parkinson, preste atenção, mal de Alzheimer, tireoide de Hashimoto, tumores, envelhecimento precoce, lesão vascular retiniana, doenças degenerativas, fibromialgia, fadigas crônicas, miastenias graves, degeneração muscular, fibrose, ou seja, são várias doenças degenerativas também que são causadas pelo excesso de radicais livres. E causa da oxidação celular. O que acontece? Você observa aqui na esquerda que nós temos aqui os radicais livres corroendo a célula. Por quê? Você tem uma célula que não está hidratada, porque a água que a gente toma ela não hidrata, você tem excesso de radical livre. O que acontece? Ele vai corroer quem? Ele precisa se alimentar, ele precisa corroer e ele vai oxidar a célula. Isso aí já começa a ter problema para ti. Agora, são responsáveis pelo envelhecimento precoce e degenerativo. Agora que, quando você tem uma célula hidratada por uma água magnetizada, nutrida, porque ela não hidrata como ela nutre também, ela vai ter aqui, vai formar uma barreira. O radical livre ele não consegue penetrar, sendo que também ele também vai ter uma transformação com ele, que ele vai se transformar em água, que nós vamos ver a seguir. E o efeito dos radicais livres, isso aqui é muito interessante, porque ele mostra aqui à esquerda um rosto, né, limpo, e o radical livre em condição normal. Ele está ali para imunidade, coagulação, apoptose, que é a morte da célula, né, e a cicatrização. Então, em condições normais, a pessoa ainda está com o rosto bonito e não tem diversas doenças. Agora, quando você está em excesso radical livre, você tem envelhecimento precoce, mutação do DNA,
destruição das membranas da pele e diversas doenças. Então, olhando aqui essa imagem, qual lado que vocês preferem ficar? Querem manter o lado esquerdo ou querem ir para o lado direito? Então, é uma condição que você precisa pensar para ver o resultado no teu futuro. Como é que você vai estar? Com excesso de radical livre ou radical livre em quantidade controlada para garantir a tua imunidade. Então, pense bem que é uma coisa muito interessante. Agora vamos ver como a água, essa água magnetizada, formidável, atua no organismo. Ela atua para reduzir o quê? A acidez, que já foi falado, a hipóxia, falta de oxigênio e os radicais livres. A partir do momento que você consegue eliminar esses fatores, você consegue ter saúde, você passa a ter saúde. Tá? Então, eu vou mostrar aqui a reação química da água ao ser supermagnetizada, ou seja, essa reação química é chamada de hidrólise da água. Vamos supor, eu olhando aqui, vocês olham que a água é o quê? A água é H2O. Nós aprendemos isso desde o primário. Então essa água H2O, quando você coloca, você pega até 20 litros de água, você coloca o aparelho, uma água filtrada, né, como eu falei, coloca o aparelho, o siloximol dentro. Então em 20 minutos ela vai quebrar a molécula H2O. Ela forma íons de hidroxila e íons de hidrogênio, ou seja, íons por quê? Porque vai faltar um elemento aqui na última camada e vai ter um elemento a mais, né? Um elétron. Então você quebrou, você forma íons de hidroxila, que é o OH, e o hidrogênio, que é o H. A partir daí, esse íon de hidroxila ele vai reagir com os elementos minerais. Na nossa água, bem ou mal, tem cálcio e magnésio. Então o íon de hidroxila ele vai reagir com cálcio e vai reagir com magnésio, formando o que? Hidróxidos alcalinos, ou seja, você vai tomar uma água que tem hidróxidos alcalinos, ou seja, é uma molécula de água reduzida no seu formato primordial, hexagonal, junto com cálcio e junto com magnésio. E essa molécula de água reduzida ela vai entrar dentro da tua célula, ela vai te hidratar e vai te nutrir a célula, ou seja, isso é saúde. Essa água vai ser um coadjuvante na tua saúde, vai recuperar, porque você muda o ambiente biológico e a doença vai embora. Só que, além disso, sobra hidrogênio. Vocês olham aqui que tem hidrogênio. O que vai acontecer com esse hidrogênio? Ele é H+. Eu te falei lá anteriormente que o radical livre ele é oxigênio bivalente negativo. Então, o que acontece? O hidrogênio ele vai reagir com o oxigênio bivalente negativo e vai formar uma água H2O, uma água alcalina que vem trabalhando também, limpando o seu organismo. Entendeu? Então, ele é o objetivo principal. Ao beber água, os íons de hidrogênio reagem com o excesso de radicais livres dentro do seu corpo, formando água. E essa água vai fazer uma desintoxicação, uma limpeza, e os hidróxidos alcalinos vão te nutrir. Então, isso é saúde. Simples. É tão provado isso que foi lançado nos Estados Unidos que bateram o martelo, que a osteoporose, até então eu mesmo não sabia que a osteoporose poderia ser reversível. Hoje foi lançado com grandes médicos lá nos Estados Unidos que a água magnetizada é saúde e ajuda a prevenir a osteoporose. Né? Foi lançado o livro Manual de Descobertas e Controle de Componentes Bioativos e Alimentos Funcionais, do Instituto de Alimentos Funcionais de Dallas, nos Estados Unidos. O fim da osteoporose. Tem alguém com osteoporose aí? Então é isso aí. Estudo apresentado na 17ª Conferência de San Diego, nos Estados Unidos, publicado no Manual de Controle de Componente Bioativo, mostra que é possível prevenir a osteoporose de forma natural e sem contraindicação. E eu digo mais, regredir. Quem tiver com osteoporose, já tem estudos feitos pela APTA, Agência Paulista de Tecnologia Agropecuária, que já regrediu a osteoporose. Então aqui foi lançado, aqui é em inglês, né? E aqui cita, tradução, o tratamento de água foi realizado com um condicionador magnético comercial chamado siloximol, projetado para gerar um campo magnético livre, forte monopolar. Então você vê que o siloximol está sendo utilizado para grandes pesquisas. Já temos siloximol no Japão, já temos siloximol utilizado na Europa e temos um siloximol em Toronto, no Canadá, no hospital. São 2 siloximol fazendo também pesquisa lá e tratamento dos pacientes. Agora, qual é a conclusão desse estudo científico que foi feito na APTA, Agência Paulista de Tecnologia Agropecuária, e os resultados que foram obtidos pela água supermagnetizada chegou ao seguinte, por exemplo, a redução do envelhecimento precoce. Por quê? Porque neutraliza o excesso de radical livre.
Prevenção do câncer, que é o quê? Reduzir a hipóxia e a acidez, porque aumenta o teor de oxigênio no sangue, deixa o sangue mais alcalino. Prevenção de doenças cardíacas, porque reduz o triglicérides, reduz o colesterol, reduz a glicose, reduz a gordura subcutânea. E prevenção da osteoporose, porque aumenta a densidade mineral óssea e o conteúdo mineral ósseo também. Então você vê que os resultados são benéficos para a saúde. Não tem contraindicação. Quando eu falei que a água que a gente toma, a água ela não entra, não nutre, por quê? Porque, suponhamos, a Caema, hoje aqui no Maranhão, ela pega uma água no rio, uma água não é muito limpa, joga por uma tubulação velha, chega numa caixa d'água, é fechada. A água não recebe calor, não recebe luz do sol, não recebe oxigênio, fica parada. O que acontece? Ela forma clusters, são bolas grandes de 6 ou 7 moléculas junto com sujeira, micro-organismo. E essas bolas, quando a gente toma água, bexiga, intestino, a gente pensa que a água é para ir para barriga, estômago, bexiga, intestino embora. Intestino, bexiga embora. Não. A água é para ser absorvida pelo corpo. Nós somos 75% de água, nós precisamos dessa água em todo o corpo. E esses clusters, que chamam de cluster, ele não é absorvido pela célula. Não nutre, é uma água que passa. Só que a partir do momento que a gente pega essa água cheia de cluster, quebra essas moléculas e reagrupa e coloca numa condição reduzida essa água, você vai ter realmente uma água que vai entrar junto com cálcio e magnésio e vai trazer saúde. Como o médico falou lá atrás, o magnésio tem 450 funções documentadas em todo o organismo, está do fio de cabelo à unha do pé, do coração, pulmão, ou seja, todo organismo precisa do magnésio. Nosso país é um país que não tem vulcões recentes, nós não temos muitos magnésios. Quando a gente criança, a mãe dava lá magnésia de Philip, como é que é? Leite de magnésia de Philip. Então, hoje a gente precisa encontrar onde esse magnésio, ou numa água ionizada, com magnésio, adicionando, ou então as folhas verdes, né? Que ela tem muito magnésio que pode trazer para a gente. Tá? Então fica a dica. Depois de toda essa pesquisa feita, né, foi gerado um termo de reconhecimento de idoneidade entregue à empresa pela Câmara dos Deputados, assinado por 333 deputados e 4 senadores. Aí tem uma parte aqui que eu sempre leio. A Timol Limitada, como única cumpridora das normas e exigências desta instituição, por adotar um sistema ou método de tratamento ou correção magnética da água como sistema ou método de proteção e recuperação da saúde, com eficiência cientificadamente comprovada, como recurso incluído no quadro das práticas integrativas de saúde, que compõe o acervo dos métodos e sistemas registrados nesta instituição parlamentar. Veja bem. E aí, o que você me diz disso? É idôneo uma empresa dessa que quer levar saúde? E simples, o uso, você pode colocar no gelágua, você tira o garrafão, aí tem uma faca que corta a boca dele, você tira isso aqui e coloca nessa bacia que tem dentro, interna. Ele precisa estar onde a água mineral ou água filtrada vai estar. Você pode botar no galão, botar água filtrada, e o filtro de barro você pode colocar na parte de baixo, que a água já cai, já é filtrada e já cai ali dentro. E o filtro de barro é interessante porque ele aumenta o pH da água. A gente sempre orienta para evitar em colocar em recipiente de vidro, porque o siloximol tem pouco mais de 300 gramas e ele pode balançar o vidro, pode quebrar. E ele magnetiza 20 litros de água em até 20 minutos. Entendeu? Até 20 litros em até 20 minutos. Então você colocou 20 litros, se você quiser menos, não tem problema, e você magnetiza essa água. Tá? Qualquer informação melhor, nossos distribuidores podem passar para vocês e orientar. E também foi criado tem agora o siloximol rural, que é para reservatório de 3.000 litros, 5.000 litros, inclusive foi feito um trabalho em cima da produção do café, que aumentou a utilização da água magnetizada pelo siloximol rural, aumentou a produção de 35 sacas para 57 sacas. Então, 50 e poucos % de aumento. Isso aí, para a agricultura hoje, é fantástico, né? Inclusive, em Alagoas já está viabilizando uma venda de um siloximol rural. Importante. E é importante saber o quê? O siloximol não tem o objetivo de curar a doença, e sim magnetizar a água. Veja bem isso. O siloximol não cura, o aparelho não cura. A função dele é supermagnetizar a água.
Só que, por outro lado, a água magnetizada será um coadjuvante no tratamento de sua saúde e irá melhorar sua qualidade de vida ao reduzir a acidez e os radicais livres do organismo. Tá? Ele é liberado a ter uma resolução da Anvisa, né, de 28 de maio de 2008, e saiu outras falando sobre isso. O silosimol não é remédio, ele não é cadastrado como remédio, mas ele é orientado o seu uso pela Anvisa. Então, muito importante saber isso. E nós estamos de braços dados com essa tecnologia, trabalhando a saúde, e eu vou encerrando por aqui dizendo que você pode também ser um grande parceiro e levar a qualidade de vida a outras pessoas, para a sua família, para você mesmo e para outras pessoas, tá? Participando do lucro desse grande empreendimento. Como eu falei, qualidade de vida abrange saúde e desenvolvimento pessoal e financeiro. Tá? Obrigado, vou ficando por aqui. Um abraço a todos.